O assunto desta noite é amarrar e desatar. Pode ser um título estranho, mas você o achará muito prático. Quando abrimos a Bíblia, estamos no meio do mistério. Mas eu prometo a vocês, cada um de vocês, cada um no mundo, um dia experimentará as Escrituras por si mesmo. E então, e somente então, ele saberá o quão verdadeiramente maravilhoso elas realmente são. É tudo verdade. Não mude. Não tente mudar. É totalmente verdade quando você experimenta as Escrituras por si mesmo. Este segmento é tirado dos evangelhos. Isto é, não dos evangelhos, mas no livro de João nos é dito: se perdoardes os pecados de alguns, eles são perdoados. Se os retiverdes, eles são retidos. Isso é verdade, e um dia você experimentará isso em profundidade. Mas hoje à noite, neste nível, mostraremos a você o quão completamente maravilhoso isso realmente é aqui antes de você experimentar isso em profundidade. Mas quero dizer que todo pecado é perdoado em profundidade. Tudo. Mas neste nível, você e eu podemos perdoar. Mas agora precisamos pesquisar as Escrituras. Disseram-nos que isso é dito aos discípulos. E você pode pensar que não é um discípulo. Posso dizer que queria que você, se estiver disposto a aceitar a história de Jesus Cristo como lhe foi contada no capítulo 9 do livro de Atos, que Saulo saiu para encontrar todos os discípulos do caminho. Os primeiros cristãos não eram chamados de cristãos. Eles eram chamados de pessoas do caminho, aqueles que acreditavam em um certo caminho de salvação. E ele saiu determinado a encontrar qualquer um que pudesse encontrar do caminho, fosse homem ou mulher, e trazê-los amarrados a Jerusalém para serem condenados. Agora, aqui nas Escrituras, se você ler a história na superfície, não houve nenhuma mulher feita discípula. Mas no capítulo 9 do livro de Atos, elas são qualquer um, independentemente do sexo, que aceita esse modo de vida, é um discípulo. Então eu digo a você, se você acredita nessa história, a história da salvação, você é um discípulo. E a você é dito, se você perdoar um pecado, ele é perdoado. Se você retém um pecado, ele é retido. Que responsabilidade! Mas no mesmo livro, a maravilhosa Bíblia, somos informados: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Você lerá isso no capítulo 9 do livro de Hebreus, versículo 22. Agora, essas palavras são verdadeiras. Então, o que isso significa? Até hoje, no ano de 1964, aqueles que acreditam em um certo dia chamado Dia da Expiação, que algum ser vivo deve ser destruído para a salvação daqueles que aderem à lei, e eles a mantêm literalmente. Não estou levando isso a esse nível. Esse é o mais externo de todos os níveis, onde fazemos tudo do lado de fora, na esperança de apaziguar algum Deus. Eu levo isso para o próximo nível, o nível psicológico, onde você e eu, hoje à noite, podemos provar, além de qualquer dúvida, a verdade desta lei. E é verdade, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Se você levar isso ao pé da letra, seria o 24º capítulo do livro do Êxodo, onde algo vivo foi morto, e então o sangue foi aspergido no altar e então aspergido sobre aqueles que estavam presentes. E então veio a expiação. E você se pergunta o que é essa expiação? A palavra inglesa at one originalmente significava at one. É um at one. Devo realizar um certo ato para me tornar sintonizado ou em um com o estado. Mas como eu poderia fazer isso? Eu faço isso apenas pelo derramamento de sangue. Agora nos é dito, quando o homem realmente descobre, é o sangue de Cristo Jesus que deve ser derramado. Bem, como eu poderia derramar o sangue de Cristo Jesus? No entanto, me é dito, sem o derramamento de sangue não há perdão do pecado. Portanto, o que é pecado agora? Pecado é errar o alvo. Se eu tenho um objetivo na vida e não o percebo, estou pecando. Não me importa o que o mundo vai me dizer, é o único pecado das Escrituras se eu tiver um objetivo. E me é dito, se eu não tivesse vindo a eles e falado com eles, eles não teriam pecado. Mas agora que lhes falei, eles não têm desculpa para o seu pecado. João 15, versículo 22. Se alguém não viesse ao meu mundo e me dissesse que não estou ajustado ao ambiente em que nasci, eu poderia transcendê-lo. Eu não sou o ser que aparentemente apareceu neste mundo, e é isso, eu poderia transcendê-lo. Se me disserem que eu poderia transcender meu ambiente, e então eu desejo transcendê-lo e não o faço, estou pecando. Se alguém não viesse ao meu mundo e me dissesse que eu poderia transcender meu ambiente, eu não conheceria o pecado.
Mas alguém entra no meu mundo e me diz que eu posso transcender o ser que eu sou. E naquele momento ele me agita, me perturba e me torna ambicioso para transcender o que eu sou. E se eu não realizar o ser que eu gostaria de ser, então ele me fez um pecador. Então, para quem ele veio? Ele disse: Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Eu vim para torná-los pecadores e então redimi-los. Aqueles que são complacentes, que estão satisfeitos com o que são, eu não vim para os justos. Eu não vim para os justos, mas para os pecadores. Então ele vem ao mundo e conta uma história ao homem. Mas agora, qual é o sangue de Cristo que eu tenho que derramar? Eu lhe direi: Cristo é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Cristo em você é a esperança da glória. Colossenses 1, versículo 27. É Cristo em você que deve ser despertado desta morte. Então, se eu agora derramasse seu sangue, como eu derramaria o sangue da minha própria imaginação? Bem, agora eu estou em um certo estado. Estou ciente de que sou um certo homem e desejo transcendê-lo. Eu quero ser diferente do homem que eu sou. Eu tenho que morrer para aquele homem, portanto, sangue é derramado. Eu me desapego mentalmente do homem que agora estou mantendo vivo e me torno um com aquele estado de consciência, o novo homem, que eu quero tornar real neste mundo. Então somos informados em Efésios: sede imitadores de Deus como filhos amados. E somos informados no mesmo livro, Efésios. Ele cria em si mesmo um novo homem no lugar dos dois, fazendo a paz. Ele cria em si mesmo um novo homem no lugar dos dois, e dessa forma ele faz a paz. Então, se agora estou perturbado porque não sou o homem que quero ser, há conflito, há guerra. A única maneira de encontrar paz é criar em mim mesmo um novo homem. Devo me tornar o homem que quero ser. Um muito capaz, de fato, o maior escritor da língua inglesa colocou isso no personagem chamado Hamlet e tentou, através desta história, instruir sobre isso. Nós achamos que porque ele é um dramaturgo, bem, isso foi simplesmente escrito para entretenimento, que foi escrito simplesmente para entreter o mundo. Não acredite. Um dos maiores educadores de todos os tempos que você encontrará em Shakespeare. Então aqui ele pega Hamlet, e Hamlet agora é feito para dizer à sua mãe como transcender a si mesma. Ele disse a ela: assuma uma virtude, se você não a tem. Abstenha-se esta noite. E isso emprestará um tipo de facilidade à próxima abstinência. A próxima mais fácil, pois o uso pode quase mudar o selo da natureza. E você tenta. Você pode pegar esta noite e conter esta noite. Restringir o quê? O impulso de dormir na consciência de ser frustrado, de ser o homem que você não quer ser. E apenas esta noite, restrinja o impulso de adormecer naquele estado. Mas não adormeça no vácuo. Adormeça agora, assumindo uma virtude que você não tem. Pois ela não tinha a virtude da misericórdia, quando na verdade ajudou na destruição e morte do marido por uma paixão que ela queria, eu diria, apaziguar. E então ela certamente não era misericordiosa, ela não era de piedade, ela não era de amor, e então ele pediu que ela assumisse uma virtude se ela não a tivesse. Que virtude? Bem, ele não a nomeou para ela. Ele permitiu que ela selecionasse a virtude que ela gostaria de assumir, que atualmente ela não possuía. E disse a ela que se esta noite você se abstivesse do impulso de adormecer no seu conceito da noite passada, e esta noite adormecesse na virtude assumida, apenas uma vez, amanhã à noite você achará mais fácil, e na noite seguinte, ainda mais fácil. Pois eu lhe digo que, mesmo que isso não aconteça no dia seguinte você sempre pode mudar o selo da natureza. Então, se você veio a este mundo carimbada com o veneno que é seu, o horror que é seu, a imagem impiedosa que é sua, isso ainda pode mudar esse carimbo da natureza se você tentar isso esta noite. Então ele tentou persuadi-la a assumir isso. Então eu vou te dizer hoje à noite, se você quer ser bem-sucedido, se você quer ser, eu não me importo o que seja, mas você diz, espero que seja algo adorável, algo maravilhoso. Se o vasto mundo inteiro te disser que você não conseguiria, eu fui enviado para te dizer que você pode transcender seu ambiente. Você pode transcender qualquer coisa neste mundo que você parece ter ao nascer ou que você parece ter hoje. Você pode transcendê-lo assumindo o sentimento do desejo realizado. Eu te direi que a imaginação não fará nada por nós, nada que desejamos, até que tenhamos assumido o desejo realizado. Ela não fará nada até que tenhamos assumido o desejo realizado. E a imaginação é Cristo.
Então, se eu agora desistir do meu conceito atual de mim mesmo e ousar assumir que sou o homem que eu quero ser, eu não morri para o meu estado anterior, e isso foi o derramamento de sangue. Isso é o derramamento de sangue no estado psicológico. Eu não saio e compro uma pomba, ou compro um boi, ou mato algum animalzinho neste mundo na esperança de apaziguar Deus. Eu derramo o sangue de Cristo, e o sangue de Cristo é minha própria e maravilhosa imaginação humana, pois Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Ele realmente se tornou nós. Então, se me disseram quando comecei o sonho que qualquer coisa neste mundo, não importa o que seja, se você perdoar, está perdoado. Se você reteve, está retido. Mas não me disseram que não devo pedir seu consentimento. Não peço sua permissão para fazer isso, e não preciso lhe dizer que estou fazendo isso. Talvez você não esteja ciente de que estou fazendo isso. Portanto, se você não está ciente de que estou fazendo isso, e estou fazendo isso sem seu conhecimento ou sua permissão, então não é verdade que tudo o que eu contemplo, embora pareça externo, está dentro, na minha imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Se eu não preciso de sua permissão para perdoá-lo, e não preciso lhe dizer que estou realmente perdoando você, e realizo um ato interno que resulta em uma mudança externa em seu mundo, você não está dentro de mim. Se eu fizer isso, bem, está feito. Posso lhe dizer, eu poderia lhe contar inúmeras histórias para apoiar essa afirmação. É verdade. Uma senhora me ligou ontem de manhã para me agradecer por algo que ela me pediu na manhã do dia 29 de dezembro, quando falei com o Dr. Palmer. Ela me pediu uma certa coisa, e era: eu poderia, por favor, libertá-la desse problema. E então, na minha imaginação, eu simplesmente presumi que ela tinha ligado e me contado sobre a boa sorte ou as boas notícias que ela ligou ontem de manhã. Mas então ela compartilhou comigo uma adorável notícia boa. Ela disse: Sabe, eu não posso mais ir até você à noite, eu não gosto de sair à noite, mas eu coloco em prática o que ouvi de você ao longo dos anos. E uma amiga minha me ligou. Ela vai para Santa Bárbara no verão e vai para o Novo México no inverno. No Novo México, ela mora em um trailer. Ela me ligou e me disse que lhe disseram que o trailer havia mudado de mãos, ou seja, o lugar onde todos estão estacionados, e que ela queria vender. Então eu disse: tudo bem, está feito. Você tem o cheque na mão e está tudo feito. Então ela me ligou de volta e me disse que tinha acabado de ouvir das pessoas que moravam lá que havia 17 trailers à venda, e por causa da mudança na gerência, tudo estava indo por água abaixo, e que ninguém conseguia nada por um trailer hoje. Eu disse: eu não estou perguntando por que você vai vendê-lo. Você quer vendê-lo, e você o vendeu pela quantia de dinheiro que você queria. Ela foi para o Novo México, e dentro de uma hora depois que ela chegou, apesar dos 17 trailers à venda, ela vendeu seu trailer pelo preço que ela tinha declarado. Nem um centavo a menos, nem um centavo a mais. Alguém dentro de uma hora comprou seu trailer naquele acampamento de trailers. E se isso funcionar uma vez e você puder repetir, e então repetir e repetir, nós encontramos a lei do perdão do pecado, pois pecado é apenas errar o alvo. E se nenhum pecado pode ser perdoado sem o derramamento de sangue, eu encontrei o que é o derramamento de sangue. O derramamento de sangue é o sangue de Cristo. Bem, Cristo é minha imaginação. E eu desisti daquilo que eu fiz vivo. Se eu desistir de algo que eu fiz vivo, eu derramei seu sangue. Eu me tirei de um estado e o coloquei em outro estado. Então eu coloquei em um estado chamado o cheque está em sua mão. Portanto, eu tirei do estado onde você está tentando vender e o coloquei no estado onde você vendeu. Eu tiro de um estado onde você não é o homem que você quer ser e o coloco no estado onde você é o homem que você quer ser. Então, ao fazer essa transformação, eu morro para um estado. E ao morrer para esse estado, eu então cumpro o livro de Efésios. Ele cria em si mesmo um novo homem no lugar dos dois, fazendo a paz. E assim, ele faz a paz. Nas profundezas de si mesmo, você verá que isso é feito. Essa é outra profundidade. Mas neste nível é feito aqui. Um dia você saberá como ele faz isso em profundidade, e é quando ele se torna você. E não você e outro, não você e Deus. Deus realmente se torna você. E você saberá então o que significa ser um com Deus e o que significa para todo o vasto mundo ser Deus. Ele tem um símbolo maravilhoso pelo qual ele revela isso, e esse é seu filho.
que ninguém sabe quem é o pai exceto o filho, e ninguém sabe quem é o filho exceto o pai. Mateus 11, versículo 27. E então, quando o filho aparece e revela você como pai, e você sabe que ele vai revelar a todos como pai, então você sabe que somos todos um, não somos realmente dois. Pois se eu sou pai do seu filho, e você conhece esse filho e eu conheço esse filho, e nós dois somos o pai do mesmo filho, então somos um. Embora aparentemente estejamos fragmentados em inúmeras partes, se todos são o pai do único filho, então somos um Deus, um pai. Então chegará o dia em que você saberá disso. Mas antes que isso venha a você individualmente, você pode pegar essa revelação maravilhosa e experimentá-la nesse nível. Então você é comissionado a ir ao mundo e perdoar o pecado. Se você o retém, ele é retido. Se você o perdoa, ele é perdoado. E tudo que você perdoa é perdoado. Então experimente. Comece esta mesma noite tentando perdoar o pecado, começando por você mesmo primeiro. Olhe para si mesmo esta mesma noite e pergunte a si mesmo se você realmente é o homem, a mulher que você realmente quer ser. Se você está satisfeito, perfeitamente bem, mas duvido que alguém esteja realmente satisfeito. Pois quando ele vem ao mundo, ele vem e traz perturbação. Se eu não tivesse vindo a eles e falado com eles, eles não teriam pecado, mas agora eles não têm desculpa para o seu pecado. João 15, versículo 22. Então, quando Cristo vem ao mundo do homem, ele os perturba. Antes da vinda, eles estavam bastante satisfeitos em se ajustar ao ambiente em que nasceram e realizar o ato externo de sacrifício, para que uma vez por ano pudessem realizar algum pequeno ato de sacrifício. Mas então alguém que o ouviu claramente disse: Vejo ao passar que vocês estão observando dias, semanas, estações e anos. Receita número 6. Então, quando alguém pensa que somente um dia do ano a expiação vem, eu trabalhei por você em vão. A expiação vem a cada momento no tempo, cada momento at one. Alguém pode sintonizar ou espiar e assim criar em si mesmo um homem no lugar dos dois. E assim os dois são sempre o homem que eu sou e o homem que eu quero ser. Se o homem que eu quero ser está em conflito com o homem que eu sou, e deve estar se eu quiser ser, eu estou confessando que não sou isso. No minuto em que eu quero ser algo, eu estou confessando que não sou isso. Portanto, há guerra, há conflito. E então eu devo agora criar em mim mesmo um novo homem no lugar dos dois. Então, quando eu for para a cama esta noite, eu devo ousar assumir que eu sou o homem que no momento minha razão nega, meus sentidos negam. E como eu sei que eu estou nisso? Como eu saberia que estou realmente neste estado e que criei este novo homem em mim? Olhando para o mundo, se eu não vejo o mundo como eu veria se eu fosse o homem que eu quero ser, então eu não estou naquele estado. Eu ainda não criei em mim um novo homem. Mas se esta noite eu assumir a virtude se você não a tem. Essa virtude pode ser qualquer tipo de virtude. Então eu assumo que eu sou, e eu a nomeio, e então eu olho para o meu mundo, meu quadro de referência, para refletir a confirmação do homem que eu quero ser. Eu verei então nos rostos das expressões dos meus amigos, implicando que eles veem em mim o homem que eu quero que o mundo veja. Então eu os ouvirei falar sobre mim. Eu os verei e apenas verei aquele rosto refletindo o que eu sou. Então eu estou nele. E então eu tentei dizer isso de uma forma estranha, dizendo pensar a partir do que você quer, em vez de pensar no que você quer. Se eu penso no que eu quero, eu estou em conflito, porque eu não estou lá. Se eu penso e eu realmente quero isso, então o ser pensando e pensando no que ele quer, esses dois estão em conflito. Eu devo resolver isso. Então, quando eu penso e é realmente algo que eu quero realizar, eu devo resolver isso e criar em mim mesmo o único homem novo para que se torne um estado do qual eu penso. E então eu penso a partir disso, em vez de pensar nisso. Se você fizer dessa forma, funciona. Mas como funciona, ninguém sabe. Ninguém poderia inventar os meios empregados por esse estado do qual você pensa em fazê-lo acontecer. Eu não poderia, refletindo, ter inventado os meios empregados para trazer o estado que eu havia realizado em meu mundo. Eu não poderia. Eu não seria sábio o suficiente como uma pessoa normal para realmente inventar os meios. Mas o homem, não sabendo disso, ele sai tentando descobrir os meios em vez de aplicar a lei de Deus. A lei de Deus é: você não pode fazer isso, a menos que faça isso pelo derramamento de sangue.
Então você desiste do que você é para se tornar o que você quer ser, e isso é morrer. Então você morre para um estado e vive para outro estado. Então, sem o derramamento de sangue não há remissão de pecado. E ainda assim sou convidado a remir o pecado, a perdoá-lo. Então eu posso pegar as palavras agora, expiação, perdão, remissão, todas essas coisas e colocá-las e chamá-las realmente de sinônimos. Elas são todas uma. Se eu perdoar, qual é o desafio para um homem perdoar? Isso desafia a habilidade de um homem de entrar e participar da natureza do estado oposto de consciência. Eu vou te perdoar, perdoar a mim mesmo. Então eu me pego, eu vou me perdoar por ser hoje e eu vou nomeá-lo. Então qual seria a solução do meu problema atual? Tudo bem, posso assumir que eu sou agora. Isso desafia minha habilidade de entrar naquele estado, a ponto de quando eu vejo o estado anterior ser algo bem atrás de mim. É algo que foi. Eu posso dizer hoje, eu lembro quando. Lembro quando o quê? Quando eu não era isso. Lembro-me de quando alguém me disse: você nunca ganhará $1 na eternidade usando sua voz. Isso é um fato. Isso foi na minha escola. Eu fui para a escola e ela me disse: sabe, você é o único na classe de 40. E ouça Neville, ele nunca será capaz de ganhar $1 usando sua voz. Então use-o como um exemplo e veja o que você deve evitar. E então, todos eles estão realmente usando suas vozes para pedir uma refeição ou vender uma camisa na Macy's. Eles estão usando suas vozes, mas ela estava errada nisso também. Mas eles não estão usando suas vozes no mundo teatral, onde todos nós esperávamos um dia usá-las. Era uma pequena escola teatral na cidade de Nova York, chamada School, e eu fui apontado como o exemplo horrível de coisas que não se deve fazer. Bem, então comecei a aplicar essa lei, a assumir que sou o homem que quero ser e então deixar as coisas acontecerem. Eu não poderia ter inventado isso, não tive mais aulas, eu lhe asseguro. Quando saí de lá, foi o fim da minha escolaridade. E então nunca tive uma aula sobre o uso da voz. Aconteceu que eu tinha algo a dizer, e então eu disse: isso é tudo o que importa. Se eu disse corretamente, quero dizer, no uso adequado das palavras, não fez diferença para mim, uma vez que eu disse. Mas eu disse com sentimento, porque eu tinha experimentado isso. Então, eu não estava tentando me tornar uma igreja no uso das palavras. Eu não estava tentando me tornar um grande usuário de palavras, apenas para ser normal e contar isso tão claramente e com todo o sentimento que eu pudesse reunir. Pois eu sabia que tinha experimentado isso, e se eu pudesse contar com sentimento, eu persuadiria outros a tentar. E então eu lhe digo: você não precisa ter nada mais do que tem agora. Apenas um sonho de algo diferente do que você é, algum sonho nobre. Então, esta noite, acredite no grande bardo. Assuma uma virtude se você não a tem. Abstenha-se esta noite, e isso emprestará um tipo de facilidade à próxima abstinência e à próxima mais fácil, pois o uso quase pode mudar o selo da natureza. E no meu próprio caso, eu mudei completamente a cena. Isso mudou meu selo da natureza, pois eu certamente não estava carimbado com isso. Mas eu desejava contá-lo e então saí para contá-lo. A primeira vez que comecei, 6 pessoas vieram, todas por simpatia. Enviei cartões postais de 50 centavos. Naquela época havia algo como um cartão de 1 centavo, e eu enviei a grande quantia de 50 centavos. Dos 50 meus amigos, todo mundo teatral, 6 vieram, e 6 vieram apenas porque eram simpáticos, e vieram quase para prestar suas homenagens, porque só havia 6 no lugar que poderiam ter cuidado de 50. Eles ou estavam envergonhados, mas envergonhados ou não, esses estavam envergonhados por causa da nota de $1, porque eu não cobrei, não tive coragem de cobrar, e então você passa a cesta entre os 6. Quando eles viram apenas 6, cada um deu $1. E então isso pagou o aluguel. E eu comecei assim e nunca mais voltei. Todas as noites sonhando meu sonho de contar essa história. Então, 6 meses depois, um homem que estava no mesmo prédio, falando para uma multidão enorme, tudo sendo relativo, falei para 6, e quando ele me convidou, 6 meses depois eu tinha crescido para 20. E então ele tinha uma audiência enorme, de cerca de 600 pessoas, e ele pensou que simplesmente me apagaria ao me convidar para subir ao palco. Então eu subi ao palco e ele me pagou a grande quantia de $25 naquela noite para subir ao palco dele e falar para seus 600. Eu soube depois que ele me convidou para um propósito.
que quando eu enfrentasse esse público, eu ficaria tão nervoso que eles veriam que ele não era mais o cara para visitar, e então ele me apagaria completamente. Mas posso te contar o que aconteceu. Na noite seguinte, eu falei lá em cima, no meu pequeno lugar de 50, e consegui 200 dele. Eles estavam todos no corredor. E então eles continuaram vindo noite após noite. Eu falava 2 vezes por semana naquela época. E então eles vieram. Eu não tinha lugar para eles. E a gerência do Steinway Hall disse: "Você não pode continuar assim. Estou recebendo todo tipo de reclamação porque eles estão todos no corredor. Preciso alugar um lugar maior para você." Eu disse: "Tudo bem, alugue um lugar maior para mim." Ele me alugou um maior e ele ainda transbordou e transbordou e transbordou, até que finalmente tivemos que nos mudar do Steinway Hall. Então tudo começou com meu sonho. Eu simplesmente fui para a cama, assumindo uma virtude que eu não possuía. Eu assumi e assumi e assumi. Então eu digo a você que a imaginação não fará nada por nós até que tenhamos imaginado o desejo realizado. Assim como uma criança pequena, ela não pode ser compelida. Ela deve ser persuadida. A criança deve ser persuadida. Você não pode compeli-la. Ela se ressente disso. Bem, a imaginação é exatamente assim. E em todas as histórias de Cristo, ele sempre é retratado como uma criança pequena. E uma criança pequena os guiará. E assim como uma criança, ela deve ser persuadida, não compelida. E então esta noite eu não posso me obrigar a acreditar em algo. Eu devo fingir que é verdade e jogar o jogo de fingir e assumir e assumir. Se eu ousar assumir que sou o que no momento a razão nega e meus sentidos negam, e adormecer nessa suposição como se fosse verdade, posso lhe dizer por experiência própria, isso se torna verdade. Pensando bem, quando você olha para trás e vê como deu certo, você nunca poderia ter imaginado os meios empregados para fazer isso acontecer. Você nunca poderia ter feito isso. Eu nunca poderia ter pensado nos meios de ser convidado por esse homem para ter sua audiência. Aconteceu de repente. Ele mandou sua secretária descer para me convidar para subir em uma quinta-feira à noite, que era minha noite de folga. Eu falava às quartas e sextas-feiras. E ele mandou essa senhora descer e me pediu para subir na noite seguinte, porque ele tinha que ir para Washington. Era verdade, ele teve que ir para Washington e ele era o convidado de honra em uma das grandes reuniões. E então, essa foi a grande noite do banquete e ele era o convidado de honra. E então eu peguei sua plataforma e, naturalmente, fiquei muito feliz em fazê-lo. Mas eu não percebi as consequências. Eu estava dormindo no meu sonho e é assim que funciona. Então não deu certo como ele havia planejado. Ele foi usado pela minha imaginação para fazer acontecer, porque todos nós estamos interligados. Todas as coisas, por uma lei divina, no ser uma da outra, se misturam. Então, se eu estou assumindo que sou o que quero ser, não preciso da sua permissão, do seu consentimento, para usar você se você puder ser usado para fazer acontecer minha suposição. Eu usarei você e 1 bilhão como você se for preciso 1 bilhão para fazer acontecer. Portanto, quando você olhar na imprensa da manhã e vir essas coisas estranhas, não se perturbe. Aconteceu porque alguém está sonhando. Você leu a Life Magazine de MacArthur da semana passada? Eu li. Estou muito interessado no homem e li a história do General MacArthur. Mas bem no final, no último parágrafo, quando ele estava saindo de West Point, ele citou o que o general que se dirigiu a esse belo corpo de homens disse. Ele disse: "Antes de tirar esse uniforme, você estará em guerra. É sempre assim. Faz parte da tradição do nosso país. Você estará em guerra, portanto, prepare sua nação para essa guerra." Ele cita exatamente como o homem disse a ele. Bem, se todos que se formam naquele grande grupo de homens são abordados dessa maneira, saia e prepare-se primeiro, e prepare sua comunidade e então seu estado e seu país para a guerra inevitável, o que você espera? É tudo imaginação. A imaginação cria a realidade. Todo o vasto mundo é Deus tornado visível. E Deus se tornou homem para que o homem se torne Deus. Ele está imerso em nós como nossa própria e maravilhosa imaginação humana. Então, o que estamos fazendo com nossas imaginações? Eu lhe digo que a história das Escrituras é verdadeira. Estou diante de você como testemunha disso. Eu experimentei a história de Cristo Jesus. Tudo o que é dito sobre ele nas Escrituras aconteceu na alma do meu ser.
tudo, desde sua ressurreição até seu nascimento, a descoberta da paternidade de Deus, e a ascensão ao céu, e a descida da pomba, que é o símbolo do Espírito Santo. Tudo registrado eu experimentei. Isso vem nas profundezas da alma. Mas essas mesmas experiências elevadas ao nível psicológico podem ser inestimáveis aqui no mundo de César. Você e eu podemos levá-las ao mundo de César e fazer as coisas mais fantásticas com elas. No nível mais alto, o nível de João que veste a vestimenta externa de pele e cabelo que você superou. Você não precisa fazer isso. Nada de perseguir um pássaro para se redimir. Nada de matar um boi ou um cordeiro ou um carneiro e oferecê-lo para se redimir. Isso está na superfície de tudo. Mas abaixo disso, nesse nível psicológico, você pode usá-lo para o estado mais maravilhoso deste mundo. Pegue cada pessoa que você conhece e, sem o consentimento dela, represente-a para si mesmo como sendo o que você gostaria que ela fosse. E veja realmente se tornar isso. Veja se tornar isso. Como meu amigo que foi para São Francisco, Freedom, um completo estranho na rua, estava pedindo dinheiro, e ele não lhe dá dinheiro, mas em sua mente ele vê o homem empregado remuneradamente. Ele recusa o dinheiro, mas o vê empregado remuneradamente. E então, quando ele está satisfeito que esse ato imaginário é verdadeiro, ele segue seu caminho. E então, 4 meses depois, o mesmo homem está descendo a rua, vem até meu amigo Freedom, estende a mão e diz: "Eu suponho que você não se lembra de mim?" "Oh, sim, eu me lembro." E então disse o homem ao meu amigo Freedom: "Eu quero agradecer por não me dar o dinheiro que eu pedi a você há 4 meses. Pois se você tivesse me dado esse dinheiro, eu estaria hoje pedindo dinheiro. Porque você não me deu, eu saí naquele mesmo dia e consegui um emprego. Eu ainda estou naquele emprego e agora estou empregado remuneradamente e ele tem grandes possibilidades de crescimento neste mundo." E ele agradeceu por isso. Um completo estranho. Mas ele conhecia a arte do perdão. Como realmente criar em si mesmo um novo homem em vez deste conflito. Um homem implorando por dinheiro? Não. Eu criarei em mim mesmo um novo homem. Um homem que esteja empregado remuneradamente. Então eu digo que todos podem fazer isso. Você é um discípulo. Não pense que os discípulos de Pedro até Judas são os 12 discípulos. Leia o 9º capítulo do livro de Atos. Tanto mulheres quanto homens, se eles realmente aceitam esse modo de vida, eles são discípulos. Qualquer um que aceita o modo de vida, e esse é o modo de vida, eles são chamados de o povo do caminho. Pegamos a frase o povo do caminho e agora damos a ela o nome de Cristo. É um nome adorável. Para mim é um nome lindo. A palavra Cristo significa Messias. É o caminho da salvação. Mas é um caminho de salvação, não um ser fora de você que salva. Pois ouça estas palavras do 43º de Isaías: "Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. E além de mim, não há Salvador, não conheço nenhum. Não há Salvador além do Santo de Israel. E seu nome é Eu Sou. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel." Então o Eu Sou dentro de você é o grande ser que se afundou em você e se tornou você. Ele é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. E você tenta sinceramente. Se amanhã você não colher o fruto, e daí, deixe-me citar aquela linda passagem de Abacuque: "A visão tem seu próprio tempo determinado, ela amadurece, florescerá. Se for longa, então espere, pois é certa e não tardará." Então a visão, sua visão de si mesmo, você quer ser e você a nomeia. Tudo bem, você joga uma semente no chão hoje. Pode ser uma pequena bolota, pode ser um milho, pode ser algum outro tipo de semente, e cada semente tem seu próprio tempo determinado. Uma crescerá durante a noite, uma crescerá em uma semana, uma crescerá em um mês, uma crescerá em um ano, mas tem seu próprio tempo determinado e amadurece e florescerá. Se lhe parece longo, espere, pois é certo e não tardará. Não para si mesmo. Todas as coisas produzem conforme sua espécie. Isso faz parte do plano eterno, a colheita idêntica. Gênesis 1, versículo 11. Você não pode plantar uma coisa e esperar que cresça algo diferente do que plantou. E então, o que quer que você planta em sua própria imaginação maravilhosa, assumindo que você é o que quer ser. Então ele vem ao nosso mundo e o perturba. Se ele não tivesse vindo ao meu mundo e me dito que eu não estou realmente ancorado ao ambiente em que nasci, que eu poderia transcendê-lo, bem, então eu não teria nenhuma ambição de ser diferente do que eu era ao nascer e permanecer naquele ambiente. Pois quando Cristo vem ao mundo,
Ele não vem para trazer paz, mas uma espada. Ele perturba todo o vasto mundo quando ele vem. E então ele mostra ao homem como em si mesmo trazer paz, como criar em si mesmo um novo homem no lugar de dois, assim fazendo a paz. Mas a princípio você não pode fazer a paz, a menos que primeiro haja guerra. Então ele faz a guerra primeiro, e então mostra a você como ele vai fazer a paz. Ele perturba você para que você possa ser diferente do que parece ser. E então mostra a você como fazer a paz, como trazer um novo homem em vez de dois. Agora, vamos entrar no silêncio. Que quando você começar a praticar esta arte do perdão e dominá-la, e você o fará se praticá-la, não pense por um momento que porque você dominou a arte, então você poderia trabalhar em cooperação com Deus para trazer uma nova ordem à existência. Essa nova ordem está chegando, quer você perdoe ou não. Ela nos é dada apenas para amortecer os golpes neste nível. Mas essa nova ordem está chegando de fato, ela chegou. A porta está aberta e ninguém pode fechá-la. E então a ordem chegou. Se você quiser continuar se ajustando ao ambiente em que nasceu, isso não atrasará a sua entrada no reino dos céus. Ela só lhe é dada para se ajustar nesta roda de recorrência enquanto estiver nela, até aquele momento no tempo em que Deus, em sua própria misericórdia maravilhosa, o elevará para o reino dos céus. Agora tem alguma pergunta, por favor? Pergunta. Você poderia relacionar o que disse hoje à noite sobre perdão ao seu capítulo chamado A Tesoura de Poda da Revisão? Resposta. Sim, definitivamente. Revisão é perdão. Tentei renová-la, por assim dizer, porque a palavra hoje, depois de 2000 anos, o navio criou cracas. E todas essas palavras, como expiação, como perdão, certos grupos reivindicaram o direito e o único direito de perdoar, que um indivíduo não pode perdoar. Somente se você usar o vestido, você pode perdoar. E ele assumiu o direito e o único direito de perdoar. Não está nas Escrituras. Todos neste mundo podem praticar a arte. Uma criança de 5 anos, cuja avó vem aqui, ela está aqui esta noite, que realmente trouxe a reconciliação entre pais divorciados ao jogar um joguinho que a avó havia inventado. Pergunta: é necessário fazer a revisão, como Jesus disse antes de orar? Se você machucou seu irmão, volte e perdoe-o. A revisão é necessária para um trabalho mais eficaz? Resposta: é efetivo a qualquer momento em 24 horas. Se eu te machuquei, então estamos em conflito em mim, não em você. Devo resolver isso se assim o desejar. Eu deveria desejar porque vou provar a mim mesmo, como já provei, que você realmente não é outro. Você ainda não sabe que é o ser que está falando com você. Você ainda não sabe e ainda assim é. Sem perda de identidade, você será o mesmo ser maravilhoso que é, mas mais ainda e ainda um com o orador. E o único ser que vai provar isso a você é que você é realmente o pai do meu filho Davi. Você é o pai dele, e sua mãe é o pai dele, e sua avó. Todo ser neste mundo que é aparentemente de outro sexo é o pai do meu filho. Então a paternidade de Deus é real. Então, se no processo você não perceber isso e alguém nos ofender, e eu não sei que ele é meu próprio ser apenas refletindo algo que eu fiz do qual eu esqueci, que ele apenas testemunha minha própria perturbação, eu acho que ele é a causa. Ele não é a causa. Está em mim, em algum lugar ao longo da linha. Quando eu li essa coisa sobre o General MacArthur, eu sempre admirei o general. Eu ainda o admiro. Então, esta noite, lamento que ele tenha escrito isso realmente, porque para mim ele é maior do que o que ele escreveu na primeira parcela. Na minha mente, eu acho que ele é uma pessoa perfeitamente maravilhosa. Mas quando jovem, ele estava sendo enviado para o mundo bem treinado à frente de sua classe, muito à frente de qualquer um deles, e ele é informado: antes de tirar esse uniforme, você estará em guerra, e isso é inevitável, diz o cavalheiro que se dirige à classe. Isso sempre aconteceu e sempre acontecerá, ele disse. Portanto, prepare seu país para isso. Bem, o que você pode esperar quando cada classe que está saindo hoje da Rússia, da China, da Inglaterra, de todas elas tem classes saindo treinadas para proteger suas terras? Se essa é a acusação dada, sem dúvida é uma acusação semelhante dada a todos eles, estamos preocupados, ou deveríamos ficar perturbados quando vemos essas explosões em todo o mundo? É inevitável, disse ele. Bem, eu digo a você, Cristo veio ao mundo. Ele está afundado em você como sua maravilhosa imaginação humana,
e ele o perturba dizendo que você pode ser o que quiser ser. Isso é guerra, mas ele o coloca em um ambiente que é limitado e o inicia na vida como um escravo. Pois somos todos escravos. Você entra e não tem dinheiro, nem origem social, nem origem intelectual, mas nada. E aí você começa. E ele lhe diz que você pode sonhar, e ao ousar assumir que você é o homem que gostaria de ser, você pode se tornar isso. Isso causará conflito neste mundo. Eu não vim trazer paz, mas uma espada. Porque no minuto em que você começa a sonhar, as coisas vão acontecer e as pessoas vão ficar perturbadas. Mas a perturbação delas traz à luz a realização do seu sonho. A coisa toda é perturbada. Você não pode pará-la. De repente ela nasce e você é o homem. E você sonha a partir daí. E os sonhos estão sempre perturbando o mundo. Um dia, um amigo meu, voando de San Diego para Los Angeles, ele veio para casa para jantar naquela noite. Ele é um homem da Marinha, não mais, mas ele estava na Marinha durante a última guerra. Ele disse: Eu tive a experiência mais estranha hoje. Eu não percebi, mas eu estava na beira da água, mas voando acima da água, este pequeno navio se afastando e ele estava deixando um rastro atrás dele. E você sabe, Neville, aquele rastro continuou indo muito depois que meus olhos puderam vê-lo. E eu conheço um pouco da estrutura deste nosso mundo, aquela coisa. A menos que interfira, vai chegar ao Oriente aquele rastro, que ele perturbou a água e aquela coisa está se movendo, e isso vai continuar para sempre e para sempre. Até que alguma costa pare, isso vai continuar. Bem, você sabe, a mente perturba algo e influencia todos que ela atinge. Boa noite. Amigos, antes de terminar o áudio de hoje, quero agradecer o apoio de todos que comentam, curtem e compartilham nossos conteúdos. Também quero agradecer aos novos membros do canal. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.